Pela fé em Cristo, aquela pessoa, aos olhos de Deus, deixa de ser uma criatura para se tornar filho. Diga glória a Deus. Por isso que o mundo nós não conhece, porque o não conhece. O mundo ouve falar de Deus, nasceu ouvindo quem é Deus, mas não o conhece como Pai. O mundo inteiro conhece Deus como um ser poderoso, criador dos céus e da terra. Todo ser humano tem isso em seu coração. É um sinal que Deus colocou neles. Mas só conhecem Deus, mas não tem Ele como intimidade. Não tem Ele como Pai, porque também o Pai não tem eles como filho. E por isso que todos que estão no mundo não conhecem ao Pai. Mas como eu não conheço o Pai, pastor? Eu nasci e me criei ouvindo sobre Deus. Exato. Você nasceu e se criou ouvindo sobre Deus. Mas ninguém te levou a ter intimidade com Deus até você se tornar filho e você ter essa autoridade que o Pai dá de você chamar Ele de Pai. Como Jesus ensinou os discípulos na sua oração, que Ele dizia: Pai nosso que estás no céu. Ele não se referia a Deus como dizendo: Deus nosso que estás no céu. Não, Ele se dirigia a Pai nosso. Diga glória a Deus. E assim o mundo não conhece a Deus. E toda vez que quando nós se convertemos, que quando nós recebemos Cristo Jesus, o Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador, o mundo já não vai conhecer mais você. Porque o que está em você eles não conhecem. O que está em você vai fazer você ter reações, atitudes e novos testemunhos de vida. Você já não você jamais vai ser a mesma pessoa quando você recebe Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele vem e Ele começa a transformar a sua vida, começa a mudar a sua estrutura, tanto espiritual, mental, física, atitude. O Espírito de Cristo, Ele começa a modificar você. Até os familiares não vão reconhecer você. Vão dizer: quem viu o Renato e quem vê o Renato hoje? Quem viu o seu Antônio antes e quem é o seu Antônio hoje? O mundo não vai reconhecer o seu Antônio de agora. Nem os familiares nossos vão reconhecer o Senhor agora. Porque eles ainda veem o Senhor, aquela pessoa que era lá do passado, mas não aquela nova criatura que Deus transformou. Diga glória a Deus. E por isso que o mundo nós não conhece mais. Por isso que o mundo não é você cristão que vai se apartar das pessoas, mas ao passar do tempo as pessoas vão fazendo isso aqui, seu Renato. Amém? Eles vão se afastando. Não se preocupe, seu Antônio, seu Agapito, se você tiver menos pessoas dentro da sua casa. Porque aquelas pessoas com quem você convivia, fazendo churrasco, fazendo festa, era abraço para cá, era bebida para lá, era isso aqui, aquelas pessoas, elas não vão aceitar quem o Senhor é hoje. Não vão me aceitar o que eu sou hoje. Porque eu sou filho de Deus, não faço mais parte da história do mundo. Assim como o mundo até diz: não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele não é pai de quem ainda não se converteu. Então quem não é filho está abaixo de um juízo. E por isso que nós precisamos fazer a diferença no meio do mundo. Amém? Nós temos que ser a diferença. Você não pode estar aqui na igreja dando aleluias a Deus, ou cantando louvores, ou pregando
mas lá no mundo a tua atitude é a mesma do mundo. Isso é hipocrisia, isso é o pior dos pecados. A mesma conversação, os mesmos palavreados, as mesmas atitudes. Não, irmãos. Lá no seu ambiente de trabalho, seu Renato, lá no ambiente do seu trabalho, o Senhor tem que ser luz. Essa luz as pessoas muitas vezes confundem. Sabe, Cristina? Essas luzes as pessoas confundem muitas vezes. Muitas vezes as pessoas do mundo, elas confundem a luz de Cristo com a luz da pessoa. A luz de Cristo pode trazer tanta paz para aquela pessoa, como também aquela luz vai revelar as trevas daquela pessoa. E aquela pessoa vai se sentir muitas vezes perturbada quando você está do lado dela. Ela vai se sentir atormentada do seu lado. A pessoa ela vai tentar se afastar do seu lado. Mas tem pessoas que ainda não estão totalmente nas trevas. Mas quando você chega com a luz, aquela pessoa ela pega e diz: meu Deus, quando tu está perto eu sinto uma paz. Quando tu fala uma palavra eu me sinto tão alegre. O teu abraço me traz alegria. Porque essa pessoa ela ainda não está totalmente nas trevas. A pessoa que está nas trevas, quando a luz chega, a intenção dela é se afastar de você. Amém? Porque ela não reconhece aquele que está dentro de você. Diga glória a Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Só nesse versículo, Deus já está falando bastante com nós. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo? Olha, não é da noite para o dia que você vai virar um cristão. Não é da noite para o dia que tu vai sair do mundo e já vai ser um cristão. Não, você vai passando por processos, você vai crescendo espiritualmente até chegar conforme ao homem, ao Cristo Jesus. Enquanto você está no mundo, você está passando por processos de crescimento espiritual, de mentalidade e de coração. Amém? Paulo, quando ele foi encontrado, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus Cristo encontrou com ele, deixou ele cego, ele ficou 3 dias cego. No 3º dia caiu-lhe as castas dos seus olhos, a qual uma imposição de mão ali o batizou com o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele não ficou crente da noite para o dia. Até Paulo passou pelo processo de crescimento espiritual. Diga glória a Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ficava bravo e dizia assim: eu e os irmãos nós vamos orar para que o corpo desse fulano seja entregue para Satanás, para que a alma se salve. Ele ainda exigia ainda coisas da lei da época. A mulher não podia pregar, a mulher não podia fazer isto, o homem não podia fazer aquilo. Ele ainda vivia na lei, mas de pouquinho, ao passar o tempo, o Espírito Santo ia moldando ele. No final, ele morreu simples, como um homem simples, como um verdadeiro cristão. Morreu pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E assim também nós temos que deixar o nosso coração aberto, receber Cristo Jesus e deixar que Ele vá nos moldando de dentro para fora. Diga glória a Deus. Olha só o que diz no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. João estava dizendo assim, ainda não somos tão cristãos assim. Nós não somos tão santos. Não. Nós estamos passando pelo processo todos os dias, conforme o nosso ânimo, a nossa disposição de dizer a Deus nas nossas orações: Senhor, vai me moldando a cada manhã, vai mudando meus pensamentos a cada manhã, vai mudando as minhas palavras a cada manhã. Senhor, me ensina a cada manhã a amar mais as pessoas, como a tua palavra diz, que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amar o irmão ou a irmã do meu jeito, amanhã eu odeio ela.
Porque amanhã ela vai me falar alguma coisa que não vai me agradar e eu vou me ofender, eu já vou ficar de mal. É o amor humano, é o amor carnal. Mas o amor de Cristo, seu agapito, quando ele entra em nosso coração, a pessoa pode fazer o que quiser. Você pode até ficar chateado, mas aquilo não vai penetrar no seu coração. Você pode até ficar chateado. É como o amor de uma mãe e de um pai, que muitas vezes são esbofeteados pelos filhos, né? Muitas vezes são frustrados pelos filhos, ficam até chateados, até choram, mas o amor delas ainda continua por eles ali. Amém? Eles não desistem. O amor do cristão é a mesma coisa. É como o amor de uma mãe que está sendo muitas vezes esbofeteada pelos filhos, mas mesmo assim ela continua amando meu filho. Ela é capaz de fazer até aquela oração que Jesus fez na cruz: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que falam, não sabem o que fazem. Eu vivi, eu tive vida, hoje eu sou maduro, hoje eu estou maduro, eu sei o que é errar e eu sei o que é acertar. Hoje eu tento ajudar para que não cometa os mesmos erros que eu fiz, mas mesmo assim não querem, muitas vezes até ofendem, mas o seu amor ainda continua ali pelos seus filhos. Amém? O amor de Deus é a mesma coisa. Então esse amor de Deus tem que estar dentro do nosso coração, tem que estar dentro da nossa alma, para que nós venhamos ter a capacidade de abrir o coração para a Cristina, abrir o coração para minha esposa e dizer: pá, Cristina, aconteceu isso comigo, aconteceu isso, pá, me frustrei, isso. Abri meu coração, mas aquilo não ficou aqui. Eu orei e segui a minha caminhada, eu segui a minha vida. Se a pessoa chega na minha frente, se a pessoa está na minha frente, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou abraçar aquela pessoa. Diga glória a Deus, porque nada mais que ela me faça, nada mais que ele me faça, vai fazer alguma mudança em mim. Nada mais vai mudar dentro de mim, nada. Amém? Diga glória a Deus, porque o que está em mim, diz a palavra, como diz a palavra, o que está em mim é mais forte do que o que está no mundo. Diga glória a Deus. Aleluia. E diz assim, na continuidade do versículo 2: e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Diga glória a Deus. No grande dia, irmãos, no grande dia, na vida de Jesus, e se nós tivermos firme até lá, tivermos firmes, cumprindo a sua palavra, cumprindo o seu caminho, quando nós estivermos diante de Cristo, nós vamos ser semelhante a Ele. Por quê? Porque nós se esforçamos, e quando chegamos a eles, nós chegamos na perfeição que Ele desejava em nós. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Isso, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, enquanto nós estamos no mundo, nós estamos passando pelo processo de crescimento espiritual, crescimento em ser maduro nas questões das coisas de Deus, né? Nós vamos aprendendo, mas chegará, se nós formos firmes, se nós tivermos firme até o final. A palavra de Deus diz assim: aquele que se manter firme até o final, esse será salvo. Por quê? Porque ele alcançou a perfeição junto com Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha só, aqui vem uma direção para nós, né? Para nós fazermos todos os dias, né? Que nós estamos na igreja, que nós que estamos servindo ao Senhor, né? Nós somos os servos que servimos ao próximo. Amém? Ele diz assim no versículo 13, e qualquer que nele tem esta esperança, olha só, e qualquer que nele tem essa esperança, o que ele está dizendo? Qualquer que tenha a mesma fé e que está no mesmo Espírito de Cristo. Diga glória a Deus. Todo aquele que está na mesma fé, no mesmo Espírito, como dizendo assim, na mesma concordância com Cristo. Olha só o que ele diz: em qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então nossa missão, a partir de agora, não
não só ser um cristão, mas buscar todos os dias essa purificação. Buscar todos os dias nós limpar nosso coração. Porque a coisa, irmão Renato, vai ficar de mal a pior. A coisa vai ficar pior, seu Renato. E uma das coisas que a palavra de Deus diz é que nós temos que guardar o nosso coração, porque ele é a fonte de vida. Não só de vida para nós estarmos aqui, mas também é a fonte da vida eterna. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, agora nós vamos ali no capítulo 3 mesmo, e vamos no versículo 22, e vamos indo para o final, amém? No mesmo capítulo 3, no versículo 22. Então, a palavra de Deus, ele nos ensina a purificação. Para eu buscar me purificar a mim mesmo, isso significa que eu preciso aprender a obedecer e andar nos mandamentos do Senhor. Amém? Porque você não se purifica por sua sabedoria. Você não se purifica porque você é inteligente ou porque o seu espírito é luz. Não. Mas a gente se purifica com a palavra e com o testemunho, com a obediência dos mandamentos em nossa vida. Diga glória a Deus. Toda vez que eu pratico a palavra, toda vez que eu sigo os mandamentos do Senhor, obedeço o que Ele me pede, o que Ele me diz, eu por si, no automático, eu já estou me purificando, irmã Maria. Amém? Quando eu obedeço a palavra, não é jejum, não é monte. Hoje eu vou orar para o monte. Porque hoje eu vou fazer. Não é isso. É eu obedecer a palavra de Deus. É eu obedecer a voz do Senhor. Não adianta eu querer fazer campanhas disso, campanha daquilo, se eu não obedeço os mandamentos do Senhor. Porque na verdade campanha sobre campanha, isso é tudo do homem, irmão. Isso nada vem de Deus, isso nada é bíblico, isso é do homem. Mas quando eu obedeço a palavra, para que não fique na minha palavra, na minha boca, olha só o que diz aqui, ó. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, e dele a receberemos. Vamos ler de novo, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Olha só. Por quê? Guardamos os seus mandamentos. Aleluia. E fazemos o que é agradável à sua vista, diz a palavra. Quando nós recebemos, o Senhor é filho agora, seu Renato. O Senhor não é mais criatura, o Senhor é filho. Então, todo filho, ele obedece ao Pai. Tem coisas que o Senhor vai pedir a Deus e Ele vai dar para o Senhor, porque o Senhor está na concordância da palavra, né? Como Ele diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A gente, quando se torna filho de Deus, Dona Maria, a gente já não faz mais a nossa vontade, faz a vontade de Deus. Jesus mesmo, ele estava no jardim orando a Deus. Ele era filho, né? Ele era filho, ele era consciente de quem ele era. Mas ele teve um momento, seu Renato, ali no jardim, enquanto ele estava orando, que mostrava o lado dele da carne, da vontade dele, e também tinha o lado da obediência da palavra. A primeira da carne, vontade dele. Ele pediu ao Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo assim: Senhor, é um fardo muito pesado. Se é possível, Senhor, se for possível, afasta de mim. Se há outra forma de fazer isso, Senhor, faça, Senhor. Mas aí daqui a pouco veio o espiritual e se lembrou que ele tinha que estar obedecendo a palavra. E aí ele disse: mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Diga glória a Deus. A vontade do Pai prevaleceu, irmãos. A vontade do Pai prevaleceu. Então toda vez
que nós obedecemos a palavra, a vontade do Pai prevalece. E nós temos vantagem, por quê? Porque obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua vontade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o 23 agora, irmãos. E o seu mandamento é este, olha só a direção: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, crer no nome de Jesus Cristo, crer no Filho de Deus. Já começa aí, tem que ser de coração, tem que ser de alma, com todas as suas forças. Aleluia! E nós amemos-nos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É aquilo que eu falo, irmãos. Não é o meu amor. Eu não posso amar o seu Antônio com o meu amor, porque ele vai me falar uma palavra e nós vamos sair no pau. Não é? O amor humano. A própria palavra de Deus diz que o nosso amor, ele é animalesco. A nossa sabedoria é animalesca. Nós podemos gostar de uma pessoa agora, mas amanhã o Senhor pode pegar nojo daquela pessoa por uma atitude dela. E por isso que ele diz aqui: e nós amemos uns aos outros. Aos outros. Como é que eu vou amar meus irmãos? Como é que eu vou amar meus irmãos? Com o amor de Cristo. Esse amor tem que estar dentro de mim. Essa presença de Cristo tem que estar dentro de mim. Aí a pessoa, ela pode fazer o que quiser. Ela pode falar o que quiser. Você pode ficar triste, chateado, mas aquilo não vai penetrar no seu coração. Não vai criar mágoa. Não vai criar um rancor. Não vai criar uma vingança. Não vai ficar uma coisa de inimigos para sempre. Não. Você lá no seu coração: meu Deus, Pai, essa pessoa, meu Deus, tudo que eu fiz para essa pessoa, Senhor, mas tudo bem, Senhor. Pai, me ajuda a perdoar essa pessoa, Senhor. E me ajuda a eu continuar a ter esse amor por essa pessoa, pelo teu amor, não pelo meu. Amém? Glória a Deus. Segundo o seu mandamento. O amor que nós temos que ter pelos irmãos é o amor que vem de Cristo. A pessoa, ela tem que ver em mim algo diferenciado. Meu Deus, como é que tu consegue? Como é que tu consegue ser assim? As pessoas te pisam na cabeça, as pessoas te humilham, as pessoas fazem que... Como é? Eu, se fosse tu, eu já tinha estourado. Pois é, irmão, aí tá a diferença de quem tem Cristo e de quem não tem. Aleluia! Essa é a diferença, irmão, de quem tem Cristo e de quem não tem. Quem não tem Cristo? Porrada toda hora. Paulada e espancamento e xingação. Mas quem tem Cristo? Você vai lá, quem tem Cristo vai lá no banheiro, vai lá no quarto, seu Antônio, seu Renato, respira 10 vezes e faz uma oração: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. E para nós terminar aqui: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Aquele que anda na palavra de Deus, Deus está nele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que obedece a sua palavra, anda nos caminhos que o Jesus nos ensina, esse está em Cristo e Cristo está nele. A obediência. E aí entra a parte que Jesus disse: olha, se a mim me perseguiram, tenha certeza que a vós perseguirão também. Porque eu estou em vocês e vocês estão em mim. Aleluia! E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Por qual caminho? Pelo Espírito que nos tem dado. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus! Não é? Então, se eu ando pela palavra, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu ando por ela, Deus está em mim e eu nele. E o que revela isso é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que revela Cristo, e Cristo é a nossa ponte ao Pai. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem é que está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Glória.
A diferença, irmãos, olha só. Agora vamos passar para os dias atuais agora. Eu só quero explicar uma coisa aqui, pelo que está acontecendo no mundo. Por que nós precisamos ter mais o Espírito Santo? Porque nós tendo o Espírito Santo e tendo a palavra de Deus, nós vamos suportar o que está acontecendo no mundo. Nós vamos suportar nós vamos suportar os gemidos. Nós vamos suportar a crise que está a humanidade hoje. Nós vamos ter paz mesmo chorando. Nós vamos ter paz dentro do nosso coração. Mesmo nós se entristecendo, vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, nós vamos ter paz, porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar, que vai dizer assim, vocês vão olhar, e vocês vão ver que 1000 estão caindo ao lado de vocês, e 10.000 à tua direita. 1000 vai cair de um lado, e 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido, diz a glória, a palavra de Deus, aleluia. Por que, irmãos? Por que isso? Aleluia! Por que isso? Porque nós temos revestido do Espírito Santo na nossa vida. E você pode ver hoje, agora nós estávamos comentando, agora antes de iniciar o culto, irmãos, um rapaz aí no Brasil que arrancou as 4 patas do cavalo. O cavalo cansou, deitou, o rapaz bem depois não se sentou e começou a cortar os pés do cavalo. Arrancou as 4 patas, deixou o cavalo agonizando. Então aí você vê a pessoa que não quer a Deus, não quer receber Jesus Cristo. O nosso corpo, a palavra de Deus diz que é um vaso, aonde não habita Deus, aonde não habita Cristo, aonde não habita o Espírito Santo. Tenha certeza que esse vaso ele nunca vai estar vazio, ele sempre vai ter algo dentro. Se você não recebe Jesus, você pode ser a melhor pessoa que você quiser. Pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, pode ser uma boa filha, pode fazer caridade na rua, levando comida para os boia-fria ali, para as pessoas carentes, para o morador de rua. Mas se você não tiver Jesus Cristo, tenha certeza que vai chegar um dia e você vai fazer algo que não deve. Hoje me perguntaram ali no Facebook o que eu achava desse rapaz. Porque o rapaz depois apareceu ali nas telas, ali dando desculpa, que estava arrependido, mas a gente vê que não tinha arrependimento nenhum naquele rapaz. Amém? Eu digo que primeiro que ele tem que buscar é um arrependimento sincero de coração. Tem que buscar a Deus também. Por quê? Porque está aí, irmão, se abriu um portal no mundo. Se abriu um portal no mundo, aonde a feitiçaria está tomando conta, fazendo esses trabalhos nas encruzilhadas, no cemitério, nas mata-virgem, Estão fazendo caminhadas para homenagear os Exus, para manifestar. E isso toda vez que eles fazem, há um portal se abrindo, dando liberação para demônios agirem. E aquela pessoa que não tem Cristo, não tem vida com Deus, aquela pessoa é alvo, é instrumento de demônios para fazer o que você está vendo no mundo hoje. A pessoa hoje, ela pega uma pessoa, mata, arranca a cabeça, arranca os braços, arranca as pernas, bota numa mochila, bota numa mala, numa bolsa e carrega como se aquilo ali fosse uma galinha que tivessem comprado no supermercado. Isso significa o quê? As entidades já estão agindo no mundo, irmãos. E as pessoas que não têm Deus estão sendo os cavalos, estão sendo os instrumentos de demônio para fazer o que querem. E você vai ver barbaridades. Pessoa que está fazendo isso aí é demônio já agindo através de pessoas que... Porque, irmão, o fim está próximo. O fim está próximo. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E por isso que está se anunciando a palavra e o povo está se esfriando. Porque já está começando a ter separação. As pessoas já estão tomando a decisão. Uns vão receber Cristo, outros não vão querer receber Cristo. Vão receber demônios, acreditando que estão fazendo as coisas certas. Eu estava falando ontem com o pastor. O pastor me mandou um áudio de um cara que faz feitiçaria, faz macumbaria dentro da casa dele. E ele prega que aquilo que ele está fazendo para o bem, para ajudar as pessoas. Irmãos, demônios não ajudam pessoas. Demônios se disfarçam de anjo de luz.
para querer algo em troca de você, ou da sua saúde, ou da sua família. São demônios, não existe. O único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus, irmãos. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, irmãos, cubram a casa de vocês. Cubram a casa de vocês com o nome de Jesus, irmãos. Cubram a casa de vocês com a unção. Aleluia, glória a Deus. Leve o óleozinho, unja a casa de vocês e orem 24 horas por dia. Se tiver que orar, ore, irmãos. Consagre, coloque a mão sobre a parede da sua casa, coloque a mão ungida na fotografia do seu familiar, da sua família, porque nós estamos indo para o final, irmão. Nós estamos indo para o final, e quem vai seguir Cristo vai seguir, e aqueles que não querem Cristo, a pessoa vai dizer, não, mas nós estamos fazendo bem. Não, vocês são cavalos e estão servindo a demônios, e vai trazer destruição para a sua casa e para a sua família. Amém? As pessoas estão sendo instrumento de demônios. Os demônios estão usando as pessoas, e as pessoas estão assim, irmãos, estão assim, deplorável, irmãos. É o coração frio mesmo. Por quê? Porque não querem receber Jesus, não querem obedecer, não querem escutar, e vivem numa mentira, uma cegueira espiritual total. Amém? Diga glória a Deus. Então, irmãos, muitas coisas vocês vão ouvir e vão ver que vai ser terrível abominação. Tem pessoas que às vezes eu escuto para conversar, a pessoa diz assim, eu já nem quero viver mais. Eu até pensava, eu achava que eu ia ver muita coisa, mas eu já estou vendo até demais, não quero ver mais nada. Eu quero que Deus me leve de uma vez. Porque está ficando terrível o mundo. Ou você se afirma com Cristo, entra na peleja, coloca a armadura que é a palavra de Deus, coloca capacete e vai para a luta, ou senão você e a sua família padecem. O próprio Paulo disse, como disse a mensagem da irmã Genesi, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Agora, se tu ficar bailando por um lado e para o outro, brincando de evangelho, brincando de igreja, irmãos, uma hora vai entrar uma brecha, vai abrir uma brecha, e o inimigo vai entrar, depois não adianta chorar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus, dê uma salva de palma bem forte. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia.